Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a desistência em leilões, especificamente para você que participou de um leilão de veículo, você deu o seu lance, o lance foi ganhador e você agora quer desistir desse negócio após ter feito o pagamento. É importante dizer que a desistência ela ocorre por vários motivos e em momentos diversos. Nós temos também a desistência do lance, que é quando a pessoa dá o lance, mas acaba desistindo, não quer continuar no leilão. Esse não é o assunto do nosso vídeo aqui. Para isso eu vou deixar aqui no card final do vídeo um outro vídeo explicativo específico dessa situação de desistência de lance. Mas o assunto principal do nosso vídeo de hoje é sobre a desistência da compra para quem já arrematou o veículo, já pagou o lote e agora, seja porque não retirou o veículo ainda do pátio, ou seja porque já retirou o veículo e quer desistir dessa compra, desse negócio. É possível fazer essa desistência? Como funciona? Então, eu vou explicar aqui nesse vídeo de hoje essa questão de desistência. Nós vamos falar também da análise da tabela FIPE na perspectiva de compras em leilão, para veículos de leilão. Nós vamos comentar também aqui sobre os cuidados que você deve tomar para participar do leilão, a questão aí do edital, da correta análise do catálogo de venda, da análise adequada da descrição ali do lote, tá? Ou seja, detalhes aí que são fundamentais e que vão fazer toda a diferença para você que quer desistir dessa compra. Vou conversar também a respeito das diferenças entre a desistência em um leilão judicial e em leilão extrajudicial. E também vamos aqui conversar sobre a possibilidade aí de responsabilizar a empresa de leilão por avarias, por sinistros já existentes no veículo e que não foram de uma forma adequada passados ao comprador, tá bom? Então, fica comigo até o final, porque é importante, você vai ter aí uma expansão de consciência e isso por si só muitas vezes já pode ajudar você a resolver o teu problema, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Marcelo Miguel, especialista em leilão de veículos, tá? Atuando em leilões aí do Brasil inteiro, assessorando compradores experientes e também iniciantes na compra do veículo em leilão, para que esse seu sonho não se transforme num pesadelo, tá bom? Na confiança, eu vou pedir para você já curtir aqui esse vídeo, acompanha aqui o nosso canal, se inscreve no canal, é gratuito, tá? Eu tenho outros vídeos sobre leilão também, tem uma playlist exclusiva, vou deixar aqui no card de informações, sempre ao final do vídeo. E o mais importante, além desse vídeo, eu sempre deixo também um artigo exclusivo, que normalmente traz muito mais detalhes, de uma forma pormenorizada, falando sobre desistência de compra no leilão. Então acompanhe aqui na descrição do vídeo, que normalmente eu deixo o link para que você acesse o artigo exclusivo no nosso site, tá bom? Então, iniciando aqui, no que respeita à tabela FIPE, tá? É importante você saber o seguinte: muita gente acaba aí confiando cegamente nos valores ali referenciais da tabela FIPE para fazer negócio no leilão, tá? E isso não é tecnicamente correto pelo seguinte, gente, a tabela FIPE, em que pese aí durante muitos anos ser uma referência séria e que o mercado segue ali fielmente, isso vem mudando, tá? Por quê? Porque hoje, se você tentar comprar um automóvel considerando a tabela FIPE, fora do leilão, tá? Uma compra aí no mercado, você vai perceber o seguinte: a questão aí de alguns anos atrás, especialmente antes da pandemia, a tabela FIPE significava o seguinte: você ali tinha o valor de tabela do automóvel
E aquele valor, normalmente ele refletia um automóvel que estivesse em boas condições, um automóvel que tem ali uma qualidade acima da média. E evidentemente ninguém conseguia comprar um automóvel que fosse excepcional pelo valor da tabela, né? O valor da tabela ele sempre foi observado com ressalvas, um valor assim acima da média excepcional, ele ficava ali sempre um pouco acima da tabela, tá? Com a pandemia isso vem mudando, tá? O que está acontecendo? Os valores que estão sendo cobrados ali na tabela FIPE, que deveriam ser valores ali referenciais para carros que estivessem acima da média, que fossem carros excepcionais, não é isso que está acontecendo. Se você vai buscar comprar um automóvel no mercado, você vai observar que os carros estão muito acima do valor da tabela FIPE. Um carro mediano, hoje, ele está aí sendo vendido pelo valor da tabela FIPE. E um carro excepcional, ele está sendo vendido muito acima da tabela FIPE. Então, é importante para você que participa de leilão saber que, embora as casas de leilão coloquem ali o valor da tabela FIPE, para você ter uma base sobre o veículo, né? Por que os carros do leilão hoje estão saindo mais caros do que acontecia até pouco tempo atrás? Justamente por isso. Porque a tabela ela não vem sendo observada no mercado e nos leilões também, né? A gente vê lances aí acima do que era visto, né, até pouco tempo atrás. Os lances estão atingindo ali valores que chegam aí muito próximos à tabela FIPE. Isso dá a impressão de que o negócio foi mal feito, de que foi um mau arremate. E na verdade não. É que o valor no mercado, efetivamente, ele acabou subindo muito. E o valor de tabela FIPE hoje, né, ele reflete um carro ali mediano para baixo da média. Então, os carros que são excepcionais, os carros extraordinários, estão bem acima da tabela FIPE. Quem tem um veículo seminovo, usado, num excelente estado, ele vai vender esse carro acima da tabela FIPE e é assim mesmo que funciona. Não adianta chorar, tá? Infelizmente é uma tendência e eu não vejo como isso mudar a curto prazo. Por que eu estou dizendo isso? Porque para que você desista do negócio, você não pode ficar preso aí apenas e tão somente a valor de tabela FIPE, tá? Tem muito mais coisa além disso. Agora, se essa desistência ela ocorre num leilão judicial, você vai ter umas implicações aí maiores e mais dificuldade para fazer a desistência dessa compra. Se o teu caso é uma tentativa de desistência em função de leilão extrajudicial, então é um pouquinho diferente. Eu vou aqui silenciar o telefone porque senão não para. Aqui o nosso bate-papo é a vida como ela é, tá? Aguarda um pouquinho que eu já retorno. Então, pessoal, nos leilões extrajudiciais, que são os leilões mais comuns, leilões aí com veículos de banco, de financeira, carros aí de empresas que estão renovando frota e até mesmo particulares que hoje tem alguns leilões que aceitam vender carro de particulares também, é importante você saber o seguinte: enquanto nos leilões judiciais a publicidade ela costuma ser ampla e irrestrita, ou seja, você tem acesso ali a todas as características do carro, como placa, Renavan, chassi, permitindo fazer uma consulta mais elaborada e tendo acesso ao histórico do veículo. Nos leilões extrajudiciais não é bem assim que funciona, né? Nós vemos aí uma dificuldade muito grande das casas de leilão, isso todas elas, tá? Das pequenas às grandes casas de leilão, em fornecer os dados completos do veículo. Por quê? Porque eles estão aí protegendo-se das fraudes, né? Tem muito golpista que está usando dados de veículos para fazer aí atrapalhada. É mais comum você ter a disponibilização dos dados completos nos leilões judiciais, como eu já mencionei, e também nos leilões de órgãos públicos, né? De veículos ali de Receita Federal, de Polícia Rodoviária Federal,
leilões de prefeituras, leilão de Detran, esse tipo de leilão de DER, né? São leilões onde são disponibilizados ali, além das fotos dos veículos, também as características, os dados desses veículos, para que a pessoa possa fazer a consulta prévia e ter acesso ao histórico desse carro. Mas, se não for um leilão ali de órgão público, for um leilão extrajudicial de banco, financeira, seguradora, não é comum que esses dados sejam fornecidos. Isso traz algumas implicações, né? Quais sejam? Você não tem acesso ao histórico do veículo, você tem que confiar cegamente naquilo que o leiloeiro, que a casa de leilão informa ali no site. Por isso a importância de você analisar corretamente o edital, ler com calma o catálogo de venda, ler com muita calma a descrição do lote, registra isso antes de participar, antes de dar lance, faça print de todas as páginas ali dos lotes que você tem interesse, faz o download, baixa todos os documentos que são disponibilizados a respeito do lote. Algumas poucas empresas de leilão, elas têm um serviço de laudo cautelar, né, disponibilizado para qualquer interessado, desde que evidentemente você faça o pagamento. Eles costumam cobrar por isso, mas outras casas não têm. Gente, não dá hoje para fazer compra em leilão apenas e tão somente pelas imagens, tá? Pelas fotos que estão ali no site, pelas filmagens. Isso é muito temerário, tá? E por quê? Porque isso é muito ilusório, isso engana demais. Muitas vezes eu já tive casos aqui de clientes que fizeram compra confiando apenas e tão somente nas imagens e tiveram aí surpresas desagradáveis. Então, a visitação ela é fundamental. E ainda visitando, se você não tem o conhecimento técnico adequado, você pode sim ter surpresas e amargar um prejuízo. Bom, a questão que se coloca é que muita gente tem me procurado porque desistiu do leilão ao fazer a retirada do lote e descobrir, assim que tem acesso ao veículo e aos documentos, consegue ter acesso aos dados completos, ele faz uma análise ali mais criteriosa. Muitas das vezes ele faz um laudo cautelar e descobre que o veículo já teve sinistros anteriores, avarias, muitas vezes que não foram ali objeto de sinistro, então não tem nenhum registro disso pelas seguradoras, mas houve um reparo ali no veículo e evidentemente isso vai fazer com que o veículo tenha uma redução de preço. Você vai ter uma depreciação na hora de revender esse veículo, sem contar ainda o seguinte: o veículo ele está ali naquele leilão, pode ser que seja o primeiro leilão da vida dele, como pode ser que já seja o segundo, o terceiro, ninguém sabe. Você só vai ter acesso a isso depois que você tiver posse aos dados do veículo e puder fazer uma pesquisa mais adequada e mais completa, que traga ali o histórico e consulte as bases de leilão. Importante você saber também que não é toda a pesquisa, não é todo o laudo cautelar que vai ter acesso a todas as bases de leilão, porque tem várias bases de leilão, e aí vai depender muito da qualidade da pesquisa que está sendo vendida para você. Então tem que observar isso também. A questão que se coloca é que se você observar bem a descrição aí do lote, os editais, os leilões de uma maneira ali marota, né? Eles simplesmente lavam as mãos, eles passam a responsabilidade por esses sinistros, essas avarias anteriores ocorridas no veículo, essas passagens por leilão ocorridas e todo e qualquer problema que demande uma regularização do lote para você que está comprando sem que você nem tenha acesso aos dados do veículo para fazer uma pesquisa adequada e aí avaliar se você quer ou não dar lance naquele lote e se você quer ou não, depois que você deu o lote e ganhou, ficar com o lote. No meu modo de ver, na medida em que essa informação ela não é passada de uma maneira clara e objetiva, com todo o histórico do veículo ali, essa obrigação que é passada para o consumidor, ela não pode ser passada para o consumidor, ela tem de ser assumida pela casa de leilão, pelo leiloeiro.
Mas não é isso que nós temos visto. Muitas e muitas vezes a casa de leilão entrega um veículo cheio de problemas, ou se não com um histórico muito desabonador, que vai acarretar um prejuízo considerável para você que foi ali o ganhador, e eles não querem se responsabilizar. Para que você consiga essa responsabilização da empresa, algumas medidas são adequadas e são fundamentais, havendo uma forma correta de você fazer esse pedido de desistência e conseguir responsabilizar a casa de leilão e o leiloeiro por essa falta no dever de informação que o nosso Código de Defesa do Consumidor garante a você que está comprando em leilão. Embora as empresas de leilão adorem dizer que você está comprando o veículo no estado em que se encontra e que uma vez que você participa do leilão, você tem ciência de que todo e qualquer pepino que tiver nesse carro vai ser da sua responsabilidade, sendo que isso é o que a gente chama no direito de cláusula abusiva, portanto, uma cláusula que é nula de pleno direito. Vou deixar no card do vídeo aqui mais informações, outro vídeo também exclusivo sobre desistência. Curte o vídeo, se inscreve no canal, abre aqui a descrição, vai ter o artigo exclusivo, tá certo? Contra o abuso aí das casas de leilão, consulta sempre um advogado especialista da sua confiança.